Bom dia, estamos aqui direto da página do Correio do Estado com a senadora Simone Tebet pelo MDB, que vai falar essa manhã sobre assuntos polêmicos que estão sendo discutidos em Brasília, como o COAF, a Previdência, a reforma da Previdência, a reforma tributária também. Bom dia, senadora, tudo bem? Bom dia, Isabela, bom dia a todos. É um prazer muito grande poder conversar com todos os internautas, enfim, com a população de Mato Grosso do Sul através... Que bom. Senadora, fala um pouco para nós, vamos começar pelo COAF. Essa questão fica na economia, no Moro. Na primeira comissão especial, a senhora votou em favor dele se manter com o Moro, né? E como que a senhora vai votar agora, da próxima? Eu estive com o ministro Moro e fiquei convencida que, embora no mundo inteiro o COAF fique no Ministério da Economia, nesse momento é importante para todo um projeto aí de combate à corrupção, da operação Lava Jato, que fique o COAF no Ministério da Justiça com o ministro Moro. Então, me comprometi com ele de votar, inclusive, em plenário. Mas acho que o governo está entre a cruz e a espada, porque a medida provisória ela está para cair dia 2. Se a gente mudar alguma coisa, volta para a Câmara. E o governo não sabe se lá consegue em tempo hábil votar. Se o governo for derrotado nessa medida provisória, ou seja, se ela caducar, o governo fica desmoralizado, porque é uma medida provisória tão simples que vai mostrar uma fraqueza do governo. A situação do governo, o próprio governo agora não vai colocar muita mão nessa cumbuca. Deixar os senadores meio à vontade, acho até que vai tentar uma situação para deixar como está e depois ver como é que conserta essa questão do COAF. Mas eu já disse, inclusive para o governo, que eu não tenho condições, eu tenho um compromisso com o ministro Sérgio Moro e eu vou votar para que o COAF vá para o Ministério da Justiça. Então, a senhora acha que tem a possibilidade de converter no Congresso? Eu acho que pode ter se o governo não fizer um lobby para deixar como está e tentar depois numa nova medida provisória, uma alterar de outra forma. Por quê? Porque a votação vai ser nominal. Vão pedir verificação, vai abrir o painel, vai ficar lá com a digital quem votou de um jeito e quem votou de outro. Vai ser apertado, mas eu acho que o COAF vai para o Ministério da Justiça. Ah, legal. E em relação a reformas, vamos falar agora da reforma da Previdência, tributária. Na Previdência, como que a senhora pretende votar, manter a sua posição? É importante lembrar que todos os presidentes que passaram fizeram uma reforma da Previdência. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer tentou, mas o tempo dele era curto. E agora o presidente Bolsonaro. A questão não é aprovar ou não reformas, é de que reformas nós estamos falando. Nós sabemos que a Previdência está quebrada, nós sabemos que a reforma tem que ser profunda, mas ela não pode ser profana. Ela não pode atingir ainda mais aqueles que mais precisam. Então nós temos que acabar com privilégios, e eu voto a reforma que acaba com privilégios. A gente sabe que vai ter que mexer na parte da Previdência do serviço público, não tem o que fazer. A gente tem que proteger aquele que ganha até um salário mínimo, quem tenha benefício de prestação continuada, o trabalhador rural. Nós temos que dar um diferencial para as mulheres. Nós temos que adequar a reforma. A reforma vindo mais flexível, ela tem todo o meu apoio. Mas se ela vier do jeito que está, eu tenho dificuldade em voltar. A informação que eu tenho é que ela já vai vir alterada. Então isso faz com que o Senado tenha condições de avançar. Eu sei da importância, vou votar a favor da reforma da Previdência, mas não dessa Previdência que aí está. Nós vamos fazer ajustes. E a senhora acha que ela vai ser aprovada? Acho que ela vai ser aprovada. Ela vai ser aprovada apesar do governo. Apesar desse embate governo-Congresso Nacional, o Congresso tem responsabilidade, sabe que precisa aprovar reformas, medidas provisórias, que o país não aguenta mais. Um número assustador, porque a gente fala de 13 milhões, mas o número é mais de 40. São 13 milhões de desempregados, 5 milhões de pessoas desalentadas que não mais procuram emprego porque não tem mais esperança, fora os 20 milhões de pessoas que estão no subemprego, não têm carteira de trabalho ou fazem bico, vivem da dádiva de outras pessoas. Então a situação do Brasil é muito rigorosa, é muito caótica, é muito preocupante, mas tem saída. Nós temos saída. E a saída não está só na reforma da Previdência. Nós temos que, paralela à reforma da Previdência, nós temos que discutir a reforma tributária. Sim. Unificar impostos, diminuir a carga tributária, pagar menos impostos, porque está comprovado, se você diminui a carga tributária, você faz com que a economia gire. Se a economia gira, o micro, pequeno comerciante empresário, ele abre mais uma porta, ele contrata mais gente, a pessoa que está contratada, que estava desempregada, ela vai no supermercado
comprar a sua cesta básica, seu alimento, ela vai no comércio e esse ciclo virtuoso faz com que a gente volte a ter o crescimento necessário. E a tributária, como que está caminhando lá no Congresso? Nós temos duas reformas tributárias. Nós temos a reforma tributária da Câmara, que é de um deputado, que, embora bem intencionado, ele envolve também algumas questões relacionadas aos estados, talvez por isso não passe. E nós temos a reforma do governo, que ainda não chegou no Congresso. O governo acha que não dá para misturar as duas reformas juntas. Então, primeiro vota a previdenciária e depois coloca a tributária. Eu acredito mais na reforma da tributária do governo. Eu não conheço uma reforma tributária que tenha sido aprovada vindo do Congresso. Porque se não tiver o sinal verde do presidente, de essa reforma é certa, essa reforma é possível, essa reforma da economia, essa reforma alavanca a economia, essa reforma vai diminuir a carga tributária de quem produz, do servidor, do trabalhador, se ela não vier com aval, com sinal verde do governo, que é quem tem os dados e os números na mão, dificilmente a reforma, que já precisa de um quórum grande, de muitos senadores e deputados votando, dificilmente ela sai do lugar. Então, acho que nós vamos ter, nesse primeiro semestre, certeza, o enfoque na reforma da Previdência. No segundo semestre, o governo vai estar falando da reforma tributária.